Primeiramente, vai Corinthians, Coringão classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Segundamente, chupa São Paulo. Eu esperei um pouquinho só aí, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Rapaziada, pô, você não vai zoar. Aí os caras, né, não vai zoar o Tricas, não sei o que tem. Eu falei, calma, rapaziada, tudo no seu tempo. As coisas têm que acontecer. Tem que acontecer no momento certo. Chupa São Paulo, vamos falar sobre a eliminação também do Tricas. Terceiramente, vai brotar gente falando assim, ó, ai, mas o Barra não conta. Você já foi pra academia e meteu aquele supinão brabo, 35 de cada lado, que aí você arredondou pra 40 pra cada lado? Quer dizer que Barra conta sim. Beleza? Estamos nas oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos conversar sobre tudo isso aí da partir de agora. É muito importante aí que a gente respire. O Corinthians tem esse dom, né? É um dom de pegar uma coisa simples. Esse jogo, ele foi aquele joguinho mandrake. Aquele joguinho que quando você olha, você fala, pô, o Corinthians deu 30 e tantas finalizações. Em nenhum momento sofreu mesmo de fato quanto o Barra, mas ficou aquele joguinho perigoso. Aquele cheirinho de um contra-ataque que não tem nada a ver. De repente uma cabeçada que pega na nuca do maluco que a gente nunca ouviu falar, que no final de semana trabalha de pacote de mercado, empacotador e tal, aí a gente fica, toma um gol daquele, vai pros pênaltis, de repente o goleiro dos caras vira o Neuer, a gente tá eliminado do nada, não entendeu nada. No outro dia tá todo mundo xingando, querendo fora de Nis, querendo invadir CT, dar tiro pra cima, acender sinalizador e queimar a casa das pessoas, e ninguém tá entendendo nada. Então às vezes é melhor a gente respirar e não dar tanta sorte pro azar assim, né, não é tanta brecha, e esse jogo foi isso, foi um amasso do Corinthians. O Corinthians dominou as ações da partida, o Corinthians dominou desde o primeiro minuto de jogo. O Barra teve uma finalização no primeiro tempo, no segundo tempo teve duas chegadinhas ali, mas o Corinthians conseguiu dominar as ações, mas não conseguiu ser tão efetivo assim. Respirou? Vamos falar um pouquinho sobre a classificação do Corinthians e a eliminação do tradicionalíssimo São Paulo. Simplesmente, quando você vai conversar com o São Paulino, dá a impressão que os caras torcem pro Real Madrid. Do nada, os caras falam assim, pô, 3 Libertadores, não ganha Libertadores faz 35 anos, né? Participou de 70, ganhou 3 aí, ganhou lá na década de 90, ninguém tinha nascido, eu não tinha nascido, eu tenho o quê? 18 aninhos aqui. Deixa o seu like, clique no joinha aqui embaixo, que é muito importante, fortalece, joga o canal pra cima, clica no botão hypar, sabe o hypar? Você vai achar em algum lugar aí, fica aqui embaixo também, joga pra cima aí também, que ajuda muito a gente aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, se torne membro também, manda valeu aí, que isso aí fortalece, tem a chave Pix aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, do jeito que você achar melhor aí, tem condição, fortalece, não tem condição, não precisa, é mais pra gente poder aqui continuar existindo, certo? Fernando Diniz. Eu quero fazer uma pergunta singela, uma pergunta tranquila, uma pergunta sorrateira aqui pra rapaziada que era, ou é ainda, contra o Fernando Diniz e tava naquele momento ou defendendo o Dorival ou achando que o Fernando Diniz seria um grande absurdo. Já ficou claro pra você que naquele momento a gente não podia ter de jeito nenhum mais o Dorival, inclusive demorou demais pra gente mandar o Dorival embora, demais, foi um erro crasso do nosso presidente Osmar Stabile junto com o Marcelo Paz, foi um erro. Agora a chegada do Fernando Diniz, você consegue ver um futebol um pouquinho mais envolvente, mais propositivo, onde você busca o jogo o tempo todo, onde você quer realmente ganhar a partida. Inclusive, a sensação que eu tive nesse jogo no primeiro tempo foi que o único que estava realmente entendendo o perigo daquele 0-0 era o Fernando Diniz, quando ele deu uma tretada com o Gabriel Paulista, que respondeu, aí pediu pra ele não levantar o braço. Aquilo lá mostra um cara vivo e querendo o resultado na beirada do campo, enquanto os jogadores são sempre chinelinho, né? Sempre uma mala do cacete, sempre mascarado pra caramba, e o Gabriel Paulista parece que é uma estrelinha e não pode ser, ai, você me mandou tomar no cu. Não sei como é que foi que ele reclamou com o Fernando Diniz lá, isso aí acaba, ai, não pode falar com os caras, e o time correndo um risco, porque mais uma vez, se você olhar só o placar, parece que foi suave. E até foi, mas não foi ao mesmo tempo, porque imagina, a gente não consegue converter nada e aquela bola que os caras entram na área no segundo tempo, chuta, esbarra em alguém e entra 1-0 pros caras, os caras eliminam nos pênaltis. Então, ao mesmo tempo que ficou muito longe a classificação do Barra, ficou muito próximo em determinado momento, e o único que estava entendendo isso no primeiro tempo era o Fernando Diniz, que acabou descontando isso aí nos jogadores, e pra mim com razão. Tiveram vários momentos que ele dava uma dura no Mateuzinho, falando, pô, ultrapassa, ele tava pedindo pro Mateuzinho fechar corredor ou fazer ultrapassagem na ponta, o Mateuzinho andando, o Mateuzinho jogando numa preguiça do caramba. E aí a gente precisa falar sobre essa soberba que o Corinthians não pode ter nunca.
Nunca pode acontecer, ainda mais em jogos assim. Jogos assim é pra gente conseguir acabar o primeiro tempo 2-0 e no segundo tempo poder controlar mais as ações, conseguir cadenciar um pouquinho mais o jogo. Tem que ser mais suave, mas é aquela coisa o tempo todo, é o que vocês gostam de falar aí, né? Se não for sofrido, não é Corinthians, mas não dá pra usar essa frase contra o Barra jogando em casa numa terceira fase, quinta fase, né, da Copa do Brasil e ter uma classificação ali que em determinado momento poderia correr risco, certo? Mas a escalação, o Fernando Diniz opta por vir com quase força máxima, jogou com o Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e aí o reserva Angeleri na lateral esquerda, que não fez uma partida ruim não, fez uma partida bem mais ou menos assim, mas nada que pudesse ser destacado de maneira negativa. Alan pra mim não jogou mal, mas ele teve muita liberdade também, então não dá pra avaliar uma evolução do Alan nesse momento, mas fez uma partida justa na minha visão. Ao lado o André sim fez uma partida abaixo, Breno Bidon, Rodrigo Garro e Jesse Lingard, e na frente Yuri Alberto. Um milagre aconteceu, o quê? Nós temos que louvar. Caralho, como o Yuri Alberto me irrita. Deixa eu contar uma história. Acabou o primeiro tempo, meu vizinho abre a janela e fala assim: dá lá! Eu falo, opa, ele falou, você tá assistindo aí? Eu falei, tô assistindo aqui. Ele falou assim, não é possível que aquele Pedro Raul é pior do que esse Yuri Alberto. Aí eu pensei um pouquinho e refleti, porque ao mesmo tempo que eu queria muito concordar com ele, eu falei, cara, mas é possível, é ruim com o Yuri Alberto? É ruim com o Yuri Alberto, mas é pior sem o Yuri Alberto. Aí foi isso que eu falei pra ele, não, é possível sim. Deixa o Pedro Raul quieto lá no banco, tanto que no final do jogo, na hora que entra o Pedro Raul, eu penso assim, ó, notícia ruim, qual que é a má notícia? Pedro Raul em campo. A boa notícia é que tá 2-0 pra gente no agregado e a gente não precisa desse cara pra nada. E pior ainda, tá? O Pedro Raul entrou e teve duas oportunidades de fazer o gol. Teve uma cabeçada que passou do lado da trave e uma outra cabeçada que ele, né, acaba cabeceando em cima do goleiro, mas teve algumas oportunidades no pouco tempo que jogou, o que é péssimo, né, pra longo prazo, porque passa a impressão pro treinador que, ele pode ajudar de alguma forma. Não pode, desiste do Pedro Raul. Eu acho que o Pedro Raul já desistiu dele, assim. Na hora que o Fernando Diniz olha pra trás e fala assim, ó, vem Pedro Raul, nem ele acredita, ele fala, não acredito que eu vou ter que entrar de novo. Ele tá de boa, 800 pau por mês até o final de 2028. Você já pensou viver essa mamata? 800 mil reais por mês até 2028? Dá pra você fazer o pé de meia, dá pra fazer o pé de cueca, pé de colete, pé de manguinho. Dá pra você fazer várias coisas aí com o Pedro. Nossa. E aí, beleza, vamos fatiar isso aqui. A escalação pra mim foi dentro do que eu imagino que o Fernando Diniz vai seguir como linha, porque ele não gosta mesmo de poupar os caras. O que ele tiver oportunidade, ele vai colocar força máxima o tempo todo. Não colocou o Bidu desde o começo, porque provavelmente deve ter recebido algum call ali do departamento médico, falando assim, não coloca porque ele não tá 100% pro jogo, senão ele teria colocado o Bidu também. E qual que foi o outro que ele não colocou também? O Ranieri, né? Então ele optou por não colocar esses dois, o restante foi tudo o time titular mesmo, e a gente tem alguns desafios muito importantes pela frente. O jogo contra o Botafogo é um jogo chave pra gente se afastar o máximo possível daquela zona perigosa da parte de baixo, zona de rebaixamento, porque se você olhar a tabela do Campeonato Brasileiro, você vai ver que tá um bololô total. Eu acho que a distância do primeiro time na zona de rebaixamento pro primeiro time no G6 deve ser 4 ou 5 pontos, então tá tudo muito embolado e não dá pra ficar perdendo ponto à toa. Vai ser um jogo bastante complicado, apesar do Botafogo estar eliminado pela Chapecoense também na Copa do Brasil. Primeiro tempo, resumo do primeiro tempo total, tá? Corinthians dominando as ações do jogo, correndo poucos riscos, mas esse pouco risco nesse tipo de situação parece um risco gigantesco. Teve uma finalização pro Barra, mas se essa finalização resolve entrar, a gente tem aquele time todo recuado, jogando com linha em bloco baixo, uma linha com 5, uma linha com 4 e foda-se, parecendo que tava levando pros pênaltis já e jogando por uma bola. Agora você imagina esse time ganhando de 1-0, ou seja, levando pros pênaltis. E aí ia ser aquele Deus nos acuda. Destruir jogada é muito mais fácil do que construir. Aí o Corinthians teria muitos problemas. Mas acabou não tendo o gol do Barra e a gente levou pro intervalo um 0-0 depois de ter conseguido bola na trave, ter conseguido botar o goleiro dos caras pra trabalhar, ter conseguido inverter corredor, ter conseguido atacar pelos... Cara, o Corinthians conseguiu jogar futebol, só que não conseguiu converter em gol, e aí a gente voltou pro segundo tempo
No segundo tempo, o Diniz volta igual, foi mexer, eu acho, com 11 minutos mais ou menos, quando entra o Caio César, figura chave pra partida. Entrou muito bem o Caio César e ele tem essa característica mesmo de quebrar a linha, o 1 contra 1. Ele peca na última tomada de decisão, né, na finalização, naquele último passe, mas ele se movimenta muito bem, ajuda taticamente o time. Isso aí tende a ser uma evolução dele no decorrer da temporada. Caio César que tá por empréstimo no Corinthians, e se ele conseguir ser uma peça importante, dá pra gente começar a cogitar a possibilidade de ter mais um prolongamento aí do contrato do Caio César no futuro, ainda muito cedo, nessa partida especificamente contra o Barra, que é um time frágil, sim, né? Eu tava brincando aqui sobre a academia, mas é um time muito frágil, meu Deus, ficou muito evidente, muito evidente. Tecnicamente é uma discrepância que, meu, não dá pra comparar, assim. E aí, ainda mais jogando na arena, né? Um gramado que a gente tá acostumado, e o Caio César conseguiu se destacar nesse jogo. Por outro lado, o Lingard não conseguiu aparecer muito bem, ele até se movimentou, eu não senti que o Lingard tava com má vontade, ou tava correndo menos, ou tava de salto alto, mas ele não tava numa boa noite, na minha visão. Ele tentou achar alguns passes, tentou encontrar algumas saídas, mas pouco conseguiu ter algo realmente efetivo. E aí a gente vai pros dois destaques da partida, dois destaques absolutos. Que partida fez o Rodrigo Garro? O Rodrigo Garro foi muito bem, criou oportunidades para o Yuri Alberto perder, né? Porque assim, né? O Yuri Alberto tem 20 oportunidades. Uma ele vai guardar, mas as outras 19 ele vai fazer a gente passar raiva dia sim e dia também. Aí a gente vai querer xingar ele, aí olha, ele tá dando um sorrisinho, parece ser todo simpático, aí a gente fica até bem sem graça. Eu já falei, eu sou um ex-corneteiro do Yuri Alberto aqui. Eu entrei para o fã-clube do Sorrisinho da Capricho porque ele me convenceu, ele me cativou. Ele é um cara que parece que num churrasco, pô, ele troca uma ideia. Então eu me recuso a cornetar o Yuri Alberto. E também tem um outro motivo. Sem ele é pior, imagina ter que sobreviver com o Pedro Raul. Enquanto a gente não tiver um outro centroavante que seja mais efetivo, eu vou sempre defender o Yuri Alberto aqui de maneira velada, eu dou umas cornetadinhas, tá bom? Desse jeito. Agora o Rodrigo Garro ressuscitou, hein? Vocês devem lembrar que mais ou menos acho que foi em março, né? Comecinho de março, eu tinha falado, pô, Rodrigo Garro morreu, rapaziada. Esquece, não dá mais. 1 ano e lá vai cacetada, que esse cara não consegue andar mais em campo, pelo amor de Deus. E eu sou um garrete desde que ele chegou aqui, né? O Rodrigo Garro foi uma das peças que, antes dele vir pro Corinthians, eu tinha gravado um vídeo recomendando 5 contratações. Uma delas era o Rodrigo Garro. Sempre gostei muito dele, cansei de passar pano, meu pano desfiou de tanto passar pano pro Garro. Depois a minha paciência acabou e agora simplesmente ele consegue jogar num bom nível mesmo. O dinizismo fez muito bem para o Rodrigo Garro e ele tende a evoluir muito, principalmente pós-Copa. Por quê? Pós-Copa, muitas características vão ser exploradas de alguns jogadores especificamente que eu acho que vão ganhar muito espaço. Ganhar muito espaço e evoluir muito, né? Uma delas, como peça, é o Rodrigo Garro. O Rodrigo Garro tende a evoluir muito com os treinamentos mais pontuais do Fernando Diniz e o próprio Yuri Alberto. Porque a gente sabe que o Yuri Alberto não é um pivô. Ele não é um cara pra jogar de costas pro gol. Ele não é um cara pra poder ter jogada aérea, né? De você ficar chuveirando na área. Ele também não é um cara daquela última finalização, que o cara faz toda a jogada de linha de fundo, ele se posiciona dentro da área e chega finalizando. Ele é um atleta de atacar a última linha. Ele é um atleta de movimentação. É um 9 de mobilidade. E isso aí com o Fernando Diniz é ouro, papai. Porque o Fernando Diniz ele começa a construção da jogada desde o início do campo, desde o primeiro terço de campo. Então a bola não chega quadrada, estourada, chutão pro Alberto, vai chegar pra ele atacar justamente a última linha. Hoje, por que a gente teve muita dificuldade pra fazer o gol, mesmo conseguindo ter um volume de jogo grande? Porque o Barra não subiu a marcação. E o Fernando Diniz depende disso para as ideias de jogo dele ficarem mais evidentes, do time adversário subir a marcação, porque aí você atrai os caras, é a famosa saída de bola que vocês têm calafrios aí ele atrai e se ele consegue quebrar essa primeira linha, a gente tem superioridade numérica para poder proporcionar pro nosso centroavante que ele ataque essa última linha, e o Yuri Alberto é esse cara. Eu garanto pra vocês, não vou garantir nada, mas eu acredito muito que o Yuri Alberto num segundo turno pós-Copa do Mundo, ele vai ser diferente do que ele foi nesse primeiro turno, justamente por conta dessas movimentações, se o time todo encaixar. O Yuri Alberto, então Rodrigo Garro, e também espere muito, na minha visão, de outros dois jogadores, Breno Bidon e André Carrijo. Se o Bidon não for embora, nessa janela Copa do Mundo, e o André Carrijo conseguir ter mais oportunidades, os dois, por serem mais técnicos, tendem a ganhar um pouquinho mais de espaço nesse sentido, certo?
Matheus Bidu e o Mateuzinho não perdem oportunidade porque são as únicas peças realmente que a gente tem ali que encaixa alguma coisa. O Bidu tá bem, tá numa boa fase, exatamente. Hoje não fez uma partida brilhante, mas tudo isso aí dá pra esperar de Fernando Diniz. E aí foi isso. A gente teve um destaque mais uma vez do Rodrigo Garro e o Yuri Alberto sendo decisivo, conseguindo fazer o gol. E olha só, né? Na Copa do Brasil de 2025, que a gente foi campeão, o primeiro jogo, na época foi a terceira fase, contra o Novo Horizontino, a gente teve um herói improvável, que foi o gol do Héctor Hernandes em Novo Horizonte, e na volta ganhamos de 1-0 também do Novo Horizontino com o gol do Yuri Alberto. Olha só a história se repetindo, a gente ganha com um herói improvável, Jesse Lingard naquele momento, e depois na volta faz gol com o Yuri Alberto. Será que vai acontecer de novo? Será que o cruzamento vai pegar a porcada de novo? Vai ter a revanche que a gente vai botar os caras pra mamar novamente? Ou será que a gente pega o São Paulo? Não tem como pegar o São Paulo. Por que não tem como pegar o São Paulo? Porque o São Paulo tá eliminado por Juventude. Meu Deus. E outra coisa, né? Só um parênteses sobre a administração do São Paulo. Meus amigos são paulinos, eu sei que vocês brotam aqui, vêm trocar ideia e tal. Pô, a resenha é muito bem-vinda nesse sentido assim. Vocês estão fudidos. E aí eu falo isso pra longo prazo. A administração de vocês é péssima, assim como a do Corinthians. Parece que vocês são tão fãs do Corinthians, vocês são tão fregueses, vocês gostam tanto, sabe, vocês vêem um pai, vocês se espelham na paternidade que o Corinthians tem com vocês, que vocês querem fazer até a parte ruim junto. A nossa administração é um lixo há muito tempo. E hoje o São Paulo tá num momento que o Corinthians estava ali em meados de 2000 e... Meados, né? Pareceu um gato, né? Em meados de 2018, mais ou menos, é onde o São Paulo tá hoje. A grande diferença é que, embora o Corinthians aguente 3 bi de dívida, o São Paulo não aguenta 3 bi. E aí, se você não é bem administrado, se você não consegue gerir bem isso aí, você vai pagar com a Série B. Ai, time gigante não cai. Beleza, vai naquele papo do Santista lá, daquela faixa de arrombado lá que em segunda, às vezes na segunda jamais, que vocês vão visitar a Série B, jogar com Operário, Tombense, Paysandu, vai ser bastante interessante. E aí tem uma outra questão também a respeito do São Paulo, que essa troca de treinador é ABC de rebaixamento. É que o São Paulo tá bem no Campeonato Brasileiro, então esse ano não corre riscos nesse sentido. Mas vai nesse embalo, agora traz não sei quem aí que trouxe aí, eu acho que foi o Dorival que fechou, aí de repente manda o Dorival embora, de repente traz o Crespo de novo, aí o Crespo não serve, traz o outro. Você começa uma temporada sem ter um planejamento, no final das contas vocês vão dar muita alegria pra gente aqui, imagina, que isso aí a tendência é acontecer isso aí. Tô dando papo agora, não é clubismo, eu juro pra vocês, embora eu quero mais é que o São Paulo se fuda, tô dando papo pra vocês aí. Eu sei que tem alguns São Paulinos aqui, vocês estão ligados que o bagulho é louco, o processo é lento e as coisas não funcionam dessa forma. Então o Corinthians conseguiu desenvolver bem a partida. No segundo tempo a gente conseguiu um excelente passe do Rodrigo Garro achar o Yuri Alberto. O Rodrigo Garro só não vai ter uma nota 10 aqui na hora das notas, porque tiveram 2 faltas que o Rodrigo Garro enfiou no cu, né? Que você tem que caprichar um pouquinho mais. O jogo tá tão difícil de você conseguir, né, converter em gol. Aproveita a bola parada. Bola parada é uma arma muito forte que a gente tem. A gente tem jogadores que tecnicamente sabem bater na bola, nos escanteios. Pô, capricha um pouquinho mais. Na hora tava todas as bolas indo na mão do goleiro. Então por isso não vai ser um 10 pro Garro, mas é uma nota 9 com certeza, e com certeza o melhor jogador da partida. Vou dar as notas agora, mas antes a gente precisa agradecer os nossos 2 patrocinadores aqui. Um deles é a Reimu, que está com embalagem nova em homenagem à Copa do Mundo. E essa aqui chegou pra gente anteontem e olha só, já acabou. Eu não consigo. A primeira dama fala assim: ó, você faz o seguinte, na hora da gravação, tira uma colher, come, faz igual aquelas blogueirinhas. Só que eu como tudo antes. Então é a prova viva de que a Reimu é muito braba. Vocês entrem no site aí da Reimu, reimu.com.br, utilize o cupom ADALBA, compre os doces de leite, tem 0 açúcar adicionado, ou seja, não vai te deixar com a cara inchada, redondona assim também. Também tem só 29 calorias por porção, então encaixa perfeitamente na tua dieta se você tiver dieta. E se você, assim como eu, tá chutando o pau da barraca aí, tá, você pode fazer assim, comer tudo num dia só, se você for formiga igual eu. É maravilhoso esse doce, pode comprar sem medo de ser feliz aí. E também agradecer a Minimal Club. Minimal Club é a primeira vez que eu tô usando. Olha só, tem até uns negocinho branco da minha barba aqui. Eu tenho uma caspinha na barba. O que é isso aqui, primeira dama? É só velhice mesmo. Eu acho que tá uma caspinha mesmo.
E eu também fico na cama ali também, aí fica aqueles pelos, né? O que eu tô fazendo? Ah, então. Aí a Minimal Club, algodão egípcio, coisas de primeira linha. Essa camiseta aqui é a primeira vez que eu tô usando golinha V aqui, muito braba mesmo, produto de altíssima qualidade. Pode entrar no site da Minimal Club e aí você faz a sua compra, fecha o seu carrinho lá e coloca o cupom ADALBA que você vai ter um desconto. E não tem só camiseta, tem bermuda, tem calça, tem um monte de coisa. Vamos para as notas aqui, senão a rapaziada fica brava com o pai. Você já fortaleceu com o like, já fortaleceu aí com o valeu. Valeu é muito importante. Às vezes você tem condição ali, pode fortalecer aqui embaixo aqui. Eu faço questão de dar uma moral nos outros vídeos, na hora das lives aqui também. Respondo todos os valeu aqui embaixo. Ou se você preferir via chave Pix também ajuda qualquer valor, tá? Às vezes você fala, posso mandar 5, manda 5. Posso mandar 1, manda 1. Posso mandar 100, manda 100. Tá bom? Hype também. É aí o hype, não esquece do hype. Chegou até aqui? Se você chegou até aqui, não tem como você não tá gostando. Pelo menos odiando você tá, mas aí vale o hype. Você fala, pô, eu quero que alguém mais odiou o vídeo, manda pro teu inimigo, entendeu? Às vezes tem uma pessoa, pô, o cara pegou minha mina, pô, manda pra ele, fala assim, agora vai sofrer igual eu sofri, papai, o bagulho é louco. Vamos pras notas aqui, né, deixa eu ver se eu separei todo mundo, pontualmente eu vou fazendo alguns comentários. Hugo Souza pouco trabalhou, né, e aí eu tô dando nota 7, porque quando precisou do Hugo Souza estar debaixo das traves, ele tava ali, nada demais, nota 7 para o Hugo Souza. Mateuzinho, nota 5,5, achei uma partida burocrática do Mateuzinho, lenta, uma má vontade do cacete em determinados momentos, né, tomou um apavoro do Fernando Diniz em vários momentos e não conseguiu pegar no tranco. Nota 5,5 pro Mateuzinho, porque também não sofremos por conta dele, não teve nenhum erro grave do Mateuzinho, erro de posicionamento, erro de conexão com a partida, nada demais. Nota 5,5, eu acho que tá bem na média pro Mateuzinho. Dupla de zaga, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, ambos pouco precisaram participar, não teve uma bola na área que o Gabriel Paulista teve que salvar, nem que o... Sabe, teve umas tiradas de bola, nada que fosse realmente significativo. Tô dando nota 5 pro Gabriel Paulista, porque ele tretou com o meu treinador. Nunca mais, Gabriel Paulista, responda para Fernando Diniz, tá? Nunca mais cometa esse grande erro, seu perninha mascaradinho do caramba. Nota 5 pro Gabriel Paulista. Gustavo Henrique. Gabriel Paulista quase fez um golaço. Que quase fez um golaço. Nossa, é verdade. Nossa, isso aqui vale pior que você me lembrou agora. Não vou conseguir cornetar tanto. A primeira dama acabou com o meu momento de pegar e... Certeza que se você não faz esse comentário, porque eu esqueci, realmente, né? Alguma coisa limpou, senão eu tô babando aqui. Alguma coisa tirou isso aí da minha mente. Por quê? Porque ele tretou com o meu treinador, não é pra tretar com o meu treinador. Aí o que aconteceu? Eu ia deixar só essa parte, primeira dama, e aí iam comentar aqui embaixo assim, ó. Nossa, assistiu com a TV desligada. E aquela bola do Gabriel Paulista na trave? Se entra aquele gol, você ia tá dando nota 10. Não entende nada e tal. Então, realmente, graças à primeira dama, tem que subir um pouquinho essa nota, que eu vou dar uma nota 6,5, pode ser, ou 7? Vocês querem 7 pro Gabriel Paulista? É absurdo, 7, tá? Eu vou dar 7 aí por conta daquela bola na trave. Se entra, ia ser um puta golaço. E muito foda também, porque se entra, o Fernando Diniz tinha acabado de tretar com ele. Aí a primeira dama ainda brincou ainda que ele ia pegar no saco assim e falar, chupa Fernando Diniz, ia ser expulso. Gente entrando em campo e tiro pra cima, ia ser muito louco, tá? Então Gabriel Paulista nota 7, porque eu lembrei da bola na trave agora. Gustavo Henrique nota 6. Ele acabou tendo mais nota que Gustavo Henrique. É absurdo isso aqui que eu tô fazendo. Eu me perdi completamente. A galera fala assim, você se perdeu no personagem. Me perdi no personagem aqui já. Angileri, nota 5. Vou no mesmo caminho do Mateuzinho ali, né? Não fez nada de que fosse comprometedor na partida. Pra mim ele tava bem colocado. Ao contrário do Mateuzinho, tava se deslocando bem, tava fechando o corredor, tava tentando dar profundidade, mas tava errando muito passe, não tava conseguindo fazer com que as jogadas evoluíssem em alguns momentos. Uma nota 5 eu acho que tá justo. Ele meteu alguma bola na trave? Não, né? Então tá beleza. Então pode continuar assim. O André pra mim... vou o Alan primeiro, né? O Alan fez uma partida que foi efetiva na minha visão. Ele pegou a bola, conseguiu começar esse primeiro período de construção, não comprometeu, mas não dá pra tirar ainda como, o Alan vai funcionar a partir de agora, porque o time do Barra pouco ofereceu qualquer tipo de desgaste, qualquer tipo de combate pro Alan na posição que ele tava jogando. Então ficou muito fácil fazer essa primeira saída. Posso estar sendo injusto aqui, mas eu acho que uma nota 5,5 é dentro do padrão pro Alan pra essa partida, mas vale talvez mais testes aí pra gente ver se ele consegue oferecer um futebol um pouco melhor. O André foi o pior jogador da partida. Impressionante como ele tava segurando muito a bola, impressionante como é que ele tá... Sabe, parece que ele não tá dentro da conexão do que a gente precisa pro jogo fluir. E o Fernando Diniz tá com uma boa vontade com ele, porque não tá descascando o moleque, não tá fazendo nada disso. Tá só assim, se movimenta, solta a bola mais rápido, e ele não consegue. Ele não domina a bola, respira e já toca. Ele domina a bola, respira, senta, fuma um charuto e pega no saco e depois toca. E aí é muita coisa, porque no caso
do jogo do Diniz precisa ser um jogo fluido, precisa ser um jogo de toques rápidos, e o André tá correndo o risco de perder a posição como titular. Quem entraria no lugar dele? Eu não sei, talvez o Matheus Pereira. Se o Matheus Pereira estivesse destacando mesmo quando entrasse ou nos treinamentos, já teria tomado a posição do André, porque já não é de hoje que o André vem nessa perna dele aí, né? Nota 3 e o pior jogador da partida para o André. Bidon, nota 6,5. Eu coloquei 6,6 aqui, não sei de onde saiu esse outro 6 aqui. 6,5 para o Breno Bidon, achei que ele articulou bem. Não puxei mais para cima a nota dele. Primeiro eu puxei um pouquinho para cima porque ele acrescentou muito naquele primeiro combate, dificultou a saída do Barra, apesar de ser o Barra. Mas com a bola no pé ele conseguiu fazer a articulação, o jogo fluir, e isso aí me chamou a atenção, né, a respeito do Bidon. Nada muito pra cima também, porque precisava de ter um encantamento um pouco melhor, né, uma característica, sabe, um destaque técnico um pouco melhor do Breno Bidon. 6,5 eu acho que tá justo, e eu sou acusado aqui de passar pano para o Breno Bidon, eu acredito que hoje não esteja passando. Lingard, nota 4, não achei uma boa partida do Lingard, primeiro tempo mais ou menos, segundo tempo caiu ainda mais do que vinha jogando. Nota 4 para o Jesse Lingard. Se não existisse o André na partida, o Lingard seria o pior na minha visão. E aí sim, para os dois grandes destaques, Rodrigo Garro, nota 9, partidaça do Garro, muito, né, efetivo. E é aquela coisa, quando o Garro não conseguir ser efetivo, quem tem que se destacar é o Bidon. Por isso que eu critiquei tanto o Bidon naquele jogo contra... acho que foi contra o Santa Fé, não vou lembrar exatamente, né? Que o Garro ficou mais apagado e aí o Breno Bidon simplesmente desapareceu. Por isso que a gente tá conseguindo contar com o Garro. Em algum momento não vamos conseguir ter o Garro. E aí a gente podia ter outros jogadores para poder se destacar. Garro, nota 9. E Yuri Alberto, nota 8, tava fazendo uma partida tenebrosa até fazer o gol. E não foi qualquer gol. Quando ele resolve fazer o gol, ele vai lá dar uma cavadinha, é só um tireléu. Ele deu um tireléu na bola assim e tal. Foi um bonito gol, mas já tinha errado um cara a cara. Mais uma vez ele fez aquela mesma fita, né? Ele domina a bola. Ele tá aqui, ó. O gol tá no sentido, na diagonal direita dele. O arrombado é destro. Ele puxa a bola pra esquerda pra finalizar. Mais uma vez, é um vício que ele tem. E ele precisava de treinar isso, pra aprimorar isso, porque tá errando muitos gols iguais o tempo todo. E aí é o consagra goleiro, né? Ele corta pra esquerda, tira o ângulo dele, aí fica mais difícil, qualquer goleiro consegue fechar o ângulo naquele sentido. Você vê que até pra dar a nota de um jogador bom, eu dou uma cornetada do Yuri Alberto, nota 8 para o Yuri Alberto, golaço aí, né? E Matheus Bidu, que entrou nota 6, achei que o Bidu entrou articulando bem ali, pelo menos a lateral, né? Tava conseguindo buscar, dar profundidade na lateral, tava centralizando o corredor, tava trocando passes mais rápidos, foi mais efetivo ofensivamente do que o Angileri, achei uma boa substituição inclusive do Diniz. O Caio César, nota 7,5, entrou muito bem, fez uma fumaça, forçou 2 cartões amarelos, daria pra jogar até pra 8, mas como eu dei 8 pro Yuri Alberto, aí o cara fez o gol, aí eu tô no Caio César um 7,5, eu acho que tá justo, forçou 2 cartões amarelos, conseguiu fazer uma fumaça, aquele drible, aquele 1 contra 1, partida boa do Caio César, vale aí uma tentativa na titularidade, não vale não, só pra ver, num jogo mais encorpado. Zacaria, não achei que ele entrou mal não, nota 6,5 pro Zacaria, conseguiu articular bem, conseguiu cavar falta, conseguiu abrir o jogo para que o time do Barra abrisse um pouco e tivesse que obrigar a dar combate um pouquinho mais alto, assim. Gostei da partida, da entrada do Zacaria nesse jogo. Pedro Raul, nota 6, 2 finalizações, quase fez gol, olha só, pra mim, o 6 pro Pedro Raul vale um 10. Vale um 10 praticamente. E o Dieguinho, eu tô dando aqui a nota 3, que é a mesma do André, mas o Dieguinho é porque pouco encostou o pé na bola, mais negativo de fato acabou sendo o André. Então, pior jogador da partida, André. Melhor jogador da partida, Rodrigo Garro. Eu provavelmente devo ter falado mais de 20 minutos aqui, né? Porque eu já tô há um tempão aqui falando sem parar. Tá dando quanto tempo mais ou menos? 28, deu quase 30 minutos aí de 1-0 contra o Barra. Imagino que a gente não faria aqui se fosse eliminando o Palmeiras mais uma vez, né? Comenta aqui embaixo o que você achou da partida, teu comentário é muito importante, ajuda bastante a nossa correria aqui. Já falei as formas de você fortalecer financeiramente e tem também o hype, né? Não esqueça disso. Muito obrigado, até a próxima, vai Corinthians, contra rival, é poucas ideias, é nóis.